Essa última nota que eu bati, ó, é a terça menor. Mas essa mesma nota pode virar uma dissonância quando eu colocar uma outra maneira de fazer o acorde. Por exemplo. Vai virar uma segunda aumentada, no futuro a gente chama de nona aumentada, uma dissonância. Ok? A quarta aumentada. A quarta aumentada tem 3 tons. Né? Se a quarta justa tem 2,5, a quarta aumentada aumenta meio. É um som também muito interessante, dissonante. Vou tocar aqui, ó, Dó para Fá sustenido. Ele é muito interessante esse intervalo. Vou tocar dentro de um acorde. Ó, parei na quarta aumentada. Agora em outro acorde. É um som bastante dissonante. Quinta aumentada. Se a quinta justa tem 3 tons e meio, a quinta aumentada vai aumentar meio. Vai ter 4 tons. Dó, Sol, quinta justa. Dó com a quinta aumentada, Sol sustenido. Se eu fizer uma tríade maior, né? Dó, terça maior, quinta justa. Se eu faço Dó, terça maior e quinta aumentada, tá vendo? Tem um som bem dissonante, né? Essa é a quinta aumentada, 4 tons. E não existe sexta aumentada, porque ela é igual a uma sétima menor. Não existe sétima aumentada, como tem muita cifra que a gente vê errado, Dó 7 mais, como sétima aumentada, não existe sétima aumentada, que a sétima aumentada é igual a oitava. Ok? Então, por último, a gente tem o intervalo diminuto. E o diminuto tem uma peculiaridade, que é o seguinte. Ele diminui um tom nos maiores e meio tom nos justos. Por quê? Os intervalos maiores já tinham um intervalo menor que diminuía meio. Mas, na verdade, esse intervalo também, eu já vou dar o caminho das pedras, só existem 2 intervalos diminutos. É a quinta diminuta e a sétima diminuta. Não existe segunda diminuta, como tem ali no gráfico, porque, na verdade, vai ser igual a zero. Vai ser igual a uníssono, né? Então a gente nunca fala, vamos tocar em segunda diminuta. A gente fala assim, vamos tocar em uníssono. Não existe terça diminuta porque, na verdade, ela é igual a uma segunda maior, que a gente usa muito como nona nos acordes, né? Dó com nona, fica bonito, né? O acorde com nona. Com sétima e nona, olha só que bonito. A nona. Por que nona eu estou falando? Porque se a primeira é igual a oitava, a segunda é igual a nona, e assim por diante. Isso é uma outra matéria chamada intervalos compostos, que não são intervalos simples, são intervalos que ultrapassam a oitava. Mas são a mesma coisa, só que em outra oitava. Então, mais tarde a gente pode falar sobre isso. Então, voltando aos diminutos, só existe a quinta diminuta, que é usada basicamente em 2 tipos de acordes, 3 tipos. Os acordes é chamado meio diminuto, que é primeira, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Então só existe a quinta diminuta. E quando eu pego a sétima menor e abaixo meio tom, vai ficar a sétima diminuta. Então um acorde Dó diminuto, né? Tônica, terça menor, um tom e meio, quinta diminuta. A quinta diminuta diminui meio tom em relação aos justos, né?
Então a diminuta vai ter 3 tons, ó. Dó, Mi bemol, Sol bemol e Si dobrado bemol. Esse é o acorde diminuto. Ou seja, a gente usa muito no acorde diminuto, no acorde meio diminuto e também em acordes dominantes. Por exemplo, Dó, terça maior, quinta diminuta e sétima menor. Dó com sétima bemol 5. Então, para quem já está familiarizado com isso, é só mais um approach, né, para vocês entenderem essa tabela. Nas nossas aulas de harmonia, né, a gente tem tudo isso em PDF. Isso é só uma dica para o pessoal da internet. E lembrando, quem quiser ter aula comigo, via Skype, a gente pode fazer. Eu tenho todos esses arquivos e a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Dando aqui Vou fazer uma percepção um pouco sobre a segunda menor. É um intervalo assim muito dissonante, né? Quer dizer, é muito usado em trilha de filme de terror, né? Bem dissonante. O Hitchcock já usou esse intervalo, o Si-Dó, por exemplo, né? Bem agudo, e fez aquela cena do Psicose, muito famosa, né? Quem nunca ouviu, né? Esse intervalo Si para Dó, o Si e o Dó na outra oitava. A gente chama de nona menor, mas na verdade é uma segunda menor oitavada, meio tom oitavado, né? Mas eu poderia, por exemplo, tornar esse intervalo muito interessante. Eu vou fazer esse Si-Dó nessa região aqui, ó. A princípio ele é estranho, né? Mas se eu, com conhecimento de harmonia, olha como fica bonito. Bonito, né? Intervalo, dependendo da aplicação, né? Todos esses intervalos, a gente, no desenvolvimento do estudo de harmonia, a gente vai estudar e vai tirar proveito, né? Por quê? Resumindo, né? Um pouco, se a gente pode resumir em poucos minutos, falar sobre uma matéria tão extensa que é a aplicação dos intervalos. Os intervalos, eles podem ser consonantes ou dissonantes. Toda essa categoria de acordes. Por exemplo, a terça maior e a quinta justa, por exemplo, é um intervalo consonante. Eu vou fazer umas frases aqui e vou parar sempre na terça e na quinta. Você vai ver que é um som bem suave, ó. Vou mudar de acorde e vou fazer a mesma coisa. Você vê que é um som bem harmonioso. Mas eu poderia, por exemplo, fazer a mesma harmonia aqui que eu fiz, Dó e Fá, e fazer só intervalos dissonantes, por exemplo. Vou usar uma quarta aumentada, uma sétima maior. Você vai ver que os intervalos vão ficar mais tensos, olha só. Agora vou para Fá. E, ó, os mesmos acordes eu vou fazer agora consonante, só terça e quinta. Agora dissonante.
Percebeu? Então, na verdade, o músico, quando ele entende como manipular esses intervalos, ele fica livre para escolher o caminho. A música é feita de relaxamento, tensão, e a gente causa isso nas composições. Então, isso é uma matéria muito extensa, que só com um estudo de harmonia e improvisação mais aprofundado que você vai entender como manipular todas essas consonâncias e dissonâncias que são os intervalos